o assunto da semana é aumento do pênis. Então é possível, com as técnicas atuais, com a evolução da medicina, aumentar o tamanho do pênis do homem adulto? Ponto de interrogação. No vídeo anterior, eu comentei sobre a natureza e como o pênis se desenvolve ao longo das diferentes etapas da fase intrauterina, da infância e da adolescência, e coloquei umas observações partindo dos métodos mais simples para os mais complexos em relação ao que tem sido oferecido ao homem que busca aumentar o tamanho do pênis, o homem adulto. Então eu falei das cápsulas e dos cremes, dizendo claramente que isso é propaganda enganosa. Falei dos mecanismos de tração, ou seja, dispositivos que mantêm o pênis esticado durante muitas horas do dia e por um longo período, como isso pode gerar aumento do tamanho do pênis, e, finalmente, das bombas de vácuo. Então, visite o vídeo anterior para tirar suas dúvidas nesse tema, mas se restou alguma pergunta, alguma coisa que não ficou clara, mande para mim aqui no e-mail ou nos comentários, eu vou ter o maior prazer de responder. Nesse vídeo, que é a nossa continuação, eu vou falar dos dois outros temas. Eu vou falar dos preenchedores, substâncias que são injetadas no pênis, principalmente para ganhar alguns centímetros em termos de diâmetro, e das cirurgias possíveis para quem quer aumentar o tamanho do pênis. Então, acompanhe! Bem, começando por preenchedores. Então, existem várias substâncias que podem ser injetadas no pênis para aumentar principalmente o diâmetro. Veja, então são técnicas para o engrossamento peniano. E aqui vale uma observação. O número de procedimentos desse tipo aumentou barbaramente nos últimos 5 anos. Isso vem acompanhando o desenvolvimento de novos produtos cada vez mais apropriados para esse tipo de tecido, que a gente chama um tecido mole e elástico. Então vocês conhecem preenchedores e técnicas muito utilizadas pelos cirurgiões plásticos para corrigir defeitos na face, né? São muito comuns esses preenchedores. E quando a gente fala do órgão genital, existe uma série de peculiaridades, de coisas específicas. Então, começo falando sobre o que é mais comum e usado há mais tempo, que é a injeção da gordura preparada do próprio paciente. Então, como isso é feito, Dr. Walter? É assim, o homem é submetido a uma lipoaspiração, geralmente da região pubiana e, eventualmente, do abdômen, e essa gordura é preparada, essa gordura é purificada com técnicas próprias e existe então a injeção da própria gordura do paciente num tecido específico do pênis, na região subcutânea, abaixo da pele. Isso vai gerar um engrossamento, mas qual é o problema? A gordura é como se ela estivesse sendo semeada no leito subcutâneo do pênis. E uma parte dela vai ficar nutrida e vai se manter viva, as células de gordura, e uma boa parte vai ser reabsorvida. Então, o grande problema da injeção de gordura com o objetivo de engrossamento é que o resultado é temporário. Quase 70% da gordura introduzida vai ser reabsorvida depois de 6 meses. Então, essa é uma técnica comum, utilizada há algum tempo, mas os resultados são temporários. Existe risco, Dr. Walter? Sim. Sempre que a gente vai introduzir um material no pênis, há risco de infecção, há risco de resultados não estéticos, há risco de formação de nódulos, há risco da própria saúde como um todo, porque a gente está injetando uma substância que pode ser feita por profissionais não habilitados e sem experiência
é um risco. Outra complicação, infelizmente, drástica, mas que já aconteceu, é a embolia gasosa, é a injeção dentro de um vaso de maior calibre, levando a uma série de eventos intravasculares que colocam em risco a própria vida do paciente. Isso, graças a Deus, é cada vez mais raro, e especialmente quando a gente fala da aplicação no pênis, mas existe. Então, a pessoa interessada em utilizar uma técnica como essa, além de encontrar um profissional habilitado, sério, adequadamente formado, tem que tirar todas as suas dúvidas e fazer perguntas diretas a esse profissional. Bem, a outra substância que pode ser utilizada e que ganhou grande notoriedade nos últimos anos é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um produto que existe no nosso corpo, mas que pode ser sintetizado de maneira artificial. Então, ele é produzido e tem características diferentes de acordo com como ele é sintetizado, para que ele seja próprio para aplicação em diferentes tecidos. Então, dentro da área da cirurgia plástica, existem vários tipos de ácido hialurônico desenvolvido, por exemplo, para fazer o contorno da face, para melhorar a chamada harmonia facial, e com certeza vocês já ouviram falar nisso. E existe um ácido hialurônico hoje produzido para utilização no pênis. A diferença é que a reabsorção do produto ela é mais lenta e é possível modelar esse ácido para tentar dar uma uniformidade no preenchimento do pênis. Mas atenção, cuidado, porque por mais que o médico tenha experiência e utilize produtos de boa qualidade, os resultados são muito heterogêneos. Então, o uso do ácido hialurônico é sim bem documentado, inclusive em estudos bem realizados. Então a gente já tem algum nível de evidência científica conferindo uma credibilidade ao uso do ácido hialurônico, porém não pode cair em propaganda falsa. Então, se o médico lhe promete um resultado espetacular e duradouro, cuidado, não é bem assim. A deposição, a aplicação do ácido hialurônico exige técnica adequada, produtos de boa qualidade, mas invariavelmente você vai precisar reaplicar sucessivas vezes, porque ele também é reabsorvido. Não é um produto que vai ficar eternamente no pênis e lhe garantir aquele resultado inicial para o resto da vida. Então, faça as contas, inclusive contas em termos de investimento financeiro, para ver se a sua expectativa é real. A próxima etapa dentro da nossa evolução aí do mais simples para o mais complexo, então falamos das cápsulas e cremes, falamos da tração, bomba peniana, falamos dos preenchedores. Vamos falar de um preenchedor que eu absolutamente contraindico, que é o chamado PMMA. É um produto que esse não é reabsorvido, porém que causa um resultado cosmético desastroso. Então eu já tive a oportunidade de precisar operar paciente para remover esse PMMA, servir como um alerta. E finalmente as cirurgias. Então cirurgia para aumentar o tamanho do pênis existem, elas são indicadas para micropênis, então para quem realmente tem um pênis aquém de 2 desvios padrão da média populacional. Então a gente está falando de pênis realmente com dimensões muito pequenas. Por que tem que preencher esse critério? Porque as cirurgias vão trazer um benefício absolutamente limitado. O ganho principal da cirurgia é no chamado pênis flácido, na síndrome do vestiário, que seria para o paciente se sentir mais confortável para tirar a roupa num ambiente que tem outras pessoas. Mas efetivamente o pênis rígido não vai ser modificado por essas técnicas. Então o que a gente tem são as chamadas VY-plastias, a secção do ligamento suspensor, a plástica da inserção da bolsa escrotal no pênis, onde
a inserção pode estar aqui no meio do corpo do pênis e a gente, com técnica cirúrgica, leva para a base, mantendo uma haste peniana mais exposta. Todas essas técnicas a gente utiliza com alguma frequência, mas tem indicações precisas. Existem técnicas cirúrgicas também para engrossar o pênis, através da utilização de enxertos, que são substâncias, podem ser oriundas de outros animais, a gente chama isso enxerto heterólogo, então existe um tipo de enxerto que é derivado do intestino do porco, existe enxerto derivado do pericárdio bovino, existe a utilização de enxertos homólogos do próprio homem, e aí pode ser usado uma veia, um pedaço da veia safena, pode ser utilizado a fáscia lata, podem ser utilizados a túnica albugínea, lá da região da crura ou do próprio testículo. Então existe uma infinidade de materiais que podem ser usados para engrossar o pênis ou para aumentar a distensibilidade dos corpos cavernosos. Essas técnicas, especialmente essas técnicas cirúrgicas para o aumento peniano, são consideradas de alto risco. Então, uma pessoa ígida, que tem um pênis dentro das dimensões da média populacional, na minha opinião, não deve se submeter a uma cirurgia com esse tipo de expectativa, aumentar o pênis, porque o ganho que é obtido geralmente é na ordem de 2, 3 centímetros, em termos de espessamento, de grossura. E em termos de comprimento, quase todas as técnicas só aumentam a impressão do pênis flácido. A gente consegue botar o pênis mais exposto em relação ao abdômen. Lembra, o pênis está ali, se a minha mão aqui é o abdômen e o pênis está aqui, se eu consigo fazer a VY-plastia e a plástica da inserção da bolsa escrotal, eu trago um pouquinho mais do pênis que estava oculto, interno no corpo, para fora. Mas na ereção, o pênis funcional vai ser muito parecido com o que era antes. Existe uma técnica também conhecida, e às vezes a gente tem a propaganda na internet, que chama pneuma, que é uma membrana de silicone que é colocada no subcutâneo do pênis e que traz um ganho em termos de centímetros, também nessa ordem, 2,5, 3 centímetros, mas que também sofre críticas em relação ao resultado cosmético e a possibilidade de complicações. Então aqui não tem nada fabuloso e que a gente possa propagar como ideal para quem pensa em aumentar o tamanho do pênis. O raciocínio lógico e saudável é, primeiro, questionar o porquê desse desejo. Segundo, procurar um bom profissional para se orientar em relação ao que é a média de tamanho peniano e entender por que a pessoa está com esse tipo de demanda. Terceiro, pesar com muito cuidado riscos e benefícios. Então, procedimentos, especialmente procedimentos cirúrgicos que são definitivos, devem ser avaliados 1, 2, 10, 100 vezes e busque sempre mais de uma opinião, especialmente quando existe grana envolvida. Então, quando há algum ganho pecuniário, algum ganho em termos de dinheiro envolvendo o procedimento, você deve ser bastante cauteloso para obter a opinião de mais de um profissional para ver se a coisa é real ou se você está embarcando numa canoa furada. Ok? Então, esse seria o resumo que eu tenho para trazer para vocês. Mande aqui a sua dúvida, esse é o meu e-mail, 100% de confidencialidade, mas não deixe de dar uma força para o nosso canal. Aqui, então, sexualidade masculina, dita, falada, conversada de maneira clara, objetiva e tentando sempre ajudar a fornecer informação qualificada para melhorar a saúde sexual, ok? Então comenta aí, coloca o seu gostei ou não gostei, compartilha. E vamos para o assunto da próxima semana. Qual será?